Vamos lá, semana 6, oitavo ano. Unidade temática: Brasil no século XIX. Objeto de conhecimento: escravismo no Brasil do século XIX, plantations e revoltas de escravos, abolicionismo e políticas migratórias no Brasil imperial. Então aqui a gente vai tratar plantation, é o sistema que eles usavam de plantio, né? Que eles pegavam grandes propriedades de terra e plantavam uma cultura só, como exemplo a cana-de-açúcar. Revolta de escravizados a gente fala um pouco sobre resistência à escravidão, né? Abolicionismo é a mesma coisa. E políticas migratórias no Brasil. Abolicionismo, na verdade, não é tanto a resistência, é mais a questão de abolir mesmo a escravidão no Brasil, que estava sendo comentado desde o início do século XIX. Habilidades: formular questionamentos sobre o impacto da escravidão e o genocídio das populações afro-ameríndias nas Américas e no Brasil, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. Então, a habilidade que vocês devem desenvolver é fazer essa parte de reflexão, né, de questionamento sobre como que foi a colonização no Brasil e na América como um todo, né? Que eles escravizavam os indígenas, depois eles começaram a trazer mão de obra da África e tudo mais. Conteúdos relacionados: o fim do trabalho escravo no Brasil, o legado da escravidão nas Américas. Interdisciplinaridade: geografia, língua portuguesa, arte e matemática. Então o tema aqui vai ser abolição, imigração, indigenismo no Império Brasileiro. Caro estudante, nessa última semana do PET 3 você vai identificar, comparar e analisar as relações sociais e econômicas de determinados grupos da sociedade imperial. Entenderá as políticas governamentais para esses grupos e as mudanças e permanências que atingiram esse grupo atualmente. Bons estudos. Então, a lei de terras aqui, a gente vai começar com ela. Após a proibição do tráfico de escravizados, em 18 de setembro de 1850, para evitar que os trabalhadores se tornassem poceiros e garantir a mão de obra para substituir a mão de obra escrava, foi aprovada a Lei de Terras. Essa lei dizia que só podia se tornar dono de uma terra por compra. Não, mas isso aqui está errado. Essa lei dizia que só podia se tornar dono de uma terra por compra. Ah, sim. Tá, e colocou uma frase solta aqui no meio do parágrafo. Então você só podia ser dono de uma terra se você comprasse ela. A doação e o aposto tornaram-se proibidas. Ademais, foi instituído um imposto territorial aos proprietários. Dessa forma, ex-escravos, pobres e imigrantes em geral ficavam excluídos do acesso à terra, preços muito altos para esses grupos, e tinham, portanto, de forma forçosa, trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. Então, o que é a lei de terras? A lei de terras, ela falava que para você ter posse de uma terra, você teria que ter como se fosse uma escritura, você teria que comprar ela do governo. Já que o Brasil tinha várias terras que pessoas ocupavam, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a fiscalizar isso e forçar essas pessoas a começarem a trabalhar para os grandes fazendeiros, tá? Deve-se lembrar que o acesso à terra desde o início da colonização sempre favoreceu a população branca de origem europeia. Indígenas, negros e pardos tinham muitas dificuldades de obter sesmarias, né? Sesmarias são uns lotes de terra que eram comprados ou doados pela coroa portuguesa aos posseiros, tá? As pessoas que tomam posse. A Lei de Terras manteve esse quadro excludente, inclusive para os imigrantes europeus estimulados a vir para o Brasil para substituir a mão de obra escravizada, que fora diminuindo após a abolição do tráfico e outras leis restritivas à escravidão. Esse cenário contribuiu para, nos dias atuais, o Brasil possuir uma das mais altas concentrações fundiárias de terras no planeta. A substituição da mão de obra escravizada a partir de 1850 foi feita principalmente por imigrantes europeus. O processo de modernização industrial e do campo permitiu uma excedência de mão de obra. O aumento da expectativa de vida e também cresceu o número de habitantes no velho continente e gerou a necessidade de exportar essa população excedente para outros continentes. No Brasil, os imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães,
vão se direcionar para a área da expansão cafeeira, oeste paulista, e para a área de reforço da ocupação para a efetivação das fronteiras, estados sulistas principalmente. Inicialmente, os imigrantes vieram pelo sistema de parceria. Cada família era responsável por uma quantidade de pés de café e por uma roça de subsistência. O lucro obtido era repartido entre a família e o dono da fazenda. Muitas famílias, após alguns anos, ficaram descontentes com o modelo que se explorava em demasia e aumentava, ao invés de eliminar, as dívidas das famílias com os fazendeiros. Revoltas eclodiram contra esse modelo. Para solucionar a situação e garantir a continuidade da chegada de novos imigrantes, a Alemanha, por exemplo, chegou a proibir a migração de sua população para o Brasil, devido aos relatos de exploração semelhantes à escravidão. O governo brasileiro passou a subsidiar a vinda das famílias dos imigrantes, né? Foi chamado de imigração subvencionada. Qual o nome do negócio? Quando o governo começou a subsidiar, né, o transporte dos imigrantes. Por esse sistema, o imigrante não tinha dívidas anteriores à sua chegada. O governo brasileiro também auxiliava os imigrantes nos contratos com os fazendeiros. O governo do Império determinava também que somente após 3 anos depois do desembarque é que o imigrante poderia adquirir terras no Brasil. A migração europeia, aprofundada a partir da segunda metade do século XIX, resultou também na manutenção do racismo, do preconceito e da exclusão de negros, pardos e indígenas. A população escrava e ex-escrava e afrodescendente, que sofria com a violência física, passa a ser preterida em relação aos trabalhadores de origem europeia. Isso ocasionou uma severa dificuldade de inserção no trabalho e na sociedade. Essa população acaba vivendo em péssimas habitações e realizando trabalhos sazonais e sem vínculos, comumente conhecidos como bico. Os resultados disso refletem na atualidade. Essa população sofre mais com desemprego, tem menos anos de escolaridade, estão nos empregos com piores remunerações, são a maioria da economia informal. Então, o que acontece? Por causa da escravidão, por causa também da chegada dos europeus, os ex-escravizados, os afrodescendentes, foram todos colocados de lado, né? Eles não foram incluídos na sociedade. Então, a gente vê hoje nos dados estatísticos que a maior parte da massa carcerária é constituída de negros. Os baixos índices de escolaridade também, a gente percebe isso muito maior, os índices entre negros do que em brancos. As próprias profissões, né, que pagam mais, que seriam as profissões de curso superior, médico, engenheiro, advogado, etc., também boa parte são pessoas brancas que se formam, tá? Então acaba que esse reflexo ainda persiste no Brasil. O século XIX foi marcado pela luta pela abolição. Diversos grupos de apoio financiaram a compra da liberdade, a alforria. Muitos pardos negros fundaram e geriram jornais, revistas, publicaram livros e faziam discursos públicos pela abolição. As leis anti-escravagistas, votadas a partir de 1850, foram resultantes das pressões internas e externas do governo de Dom Pedro II. O que acontece? No século XIX, quando Dom Pedro II assume, várias pessoas já queriam abolir a escravidão no Brasil. Só que os fazendeiros não queriam. E os fazendeiros que davam suporte para Dom Pedro II ainda continuar no poder. Como é ainda hoje, tá, gente? O que acontece é o seguinte: o governo ele se apoia entre os seus apoiadores, digamos assim, né? Entre as pessoas ali que são a favor do seu governo. Então, na época, os fazendeiros eram as pessoas que mais tinham dinheiro. Então, elas que financiavam o governo de alguma forma. Então, eles não queriam o fim da escravidão imediato. E quando foi abolida a escravidão, quando a gente vê na história do Brasil, já foi proclamada a República. Por quê? Porque Dom Pedro desagradou muitos fazendeiros devido a ele não pagar indenização para essas pessoas com a abolição. Porque os fazendeiros queriam ser indenizados, né? Porque eles iam perder a mão de obra deles, né? Com o fim da escravidão no Brasil. Nos anos finais da escravidão no Brasil, o número de escravizados não chegava a 10% da população total da época. Após a Lei Áurea, porém, a vida dos libertos pouco alterou. Pouquíssimos ascenderam socialmente, passaram a sofrer com a violência institucional, herdada do período colonial e imperial,
E isso é visível também na contemporaneidade. A população negra e parda é a que mais sofre de forma violenta no Brasil e é majoritária no sistema carcerário. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Uma das formas de tentar reverter esse quadro excludente, dar mais dignidade a esse setor social e reparar historicamente as atrocidades cometidas contra esse grupo. É a política de ação afirmativa conhecida como Lei de Cotas. Então, o que é essa Lei de Cotas? A Lei de Cotas ela institui que no Brasil, em todo, por exemplo, vai ter lá um concurso público para ser, sei lá, policial. Então são, sei lá, 500 vagas. Dessas 500 vagas, parte dessas 500 vagas é destinada para negros e índios. Outra parte é destinada para as pessoas pobres, e assim também é na universidade. Cada órgão, ele coloca algumas... ele é obrigado a colocar, se eu não me engano, 10% de cota para negros, e nas universidades hoje, 50% são de escola pública. Então são alunos que estudaram em escola pública. Só que qual que é o problema? O problema é que os institutos federais também são considerados escolas públicas, né? Como tem aí lá em Ouro Preto o Cefet, que agora é a... Como que chama hoje em dia mesmo? Agora é o... Como que chama o Cefet hoje? Você lembra, Rian? Instituto Não, Federal, IF, Instituto Federal. Cefet é do governo, Instituto Federal é a mesma coisa, né? Do governo. Então, o que acontece? A educação nessas instituições, em comparação com outras escolas públicas, é muito melhor. Porque os professores têm um tempo dedicado certinho para as turmas, eles recebem bem mais do que os professores da rede estadual e municipal, eles desenvolvem projetos. Então, é uma educação assim que funciona muito bem, e os alunos aprendem bastante, né? E acaba que eles concorrem com alunos de escola pública regular, né? Que são igual a vocês, que estudam no estado. Mesmo assim, ainda tem essa disparidade, digamos, né? Pessoas oriundas do sistema público de ensino, dos grupos sociais mais vulneráveis e das etnias parda, negra e indígena possuem reservas de vagas e acesso ao sistema de ensino superior em concursos públicos. É isso que eu acabei de explicar agora. Por fim, sobre a questão das nações indígenas, durante o Império Brasileiro, pode-se dizer que a diversidade populacional, centenas de nações e etnias, dificulta não somente a aplicação de uma política mais generalista, como também a construção de uma imagem do indígena condizente com os ideais da nova nação brasileira. Ideologicamente, discutia-se a possibilidade da adoção do indígena como símbolo nacional. Em termos políticos, discutia-se formas de assimilacionismo. O que é assimilacionismo? É você trazer os indígenas para a sociedade dos brancos, fazer para cidades e tudo mais. Dentro das produções artísticas da época, romantismo, o índio é valorizado, indianismo como elemento diferenciador da identidade nacional. Isso aconteceu também na ditadura, tá? Assimilação dos povos, assim, e trazer eles para perto da sociedade branca. E uma crítica, né, é que os indígenas seriam privados da cultura deles, né? Se tirar o índio de uma floresta, está privando eles da cultura, né? Porque eles são povos que são originários de lá. Né? A resistência de diversas nações indígenas ao avanço territoriais contribuiu para a dicotomia entre a ideia do bom selvagem, que entendia que a civilidade europeia era positiva, ideias ideais, né, defendidos por aqueles que buscavam a construção do indígena como símbolo nacional, e a ideia daqueles que viviam as populações originais como entraves ao desenvolvimento econômico do Império. No século XIX, as populações indígenas no Brasil viviam em condições lamentáveis, viviam formas de servidão, sofriam com extermínios constantes e tinham suas terras tomadas à força pelo avanço civilizatório. Então, se você for pegar Mato Grosso do Sul, Pará, né, vários fazendeiros começaram a avançar, né, para dentro da floresta, tomando a terra desses indígenas, já que não tinha nenhuma lei que proibisse isso. Na política oficial do Império, predominou a política do assimilacionista, que visava incorporar os indígenas como cidadãos. Era uma política que condenava o uso da força, mas
reconhecia sua necessidade em determinadas circunstâncias. Essas questões marcaram também a construção do ideário nacional de outros países da América, Argentina, México e Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos e na Argentina foi notória a política de extermínio dos povos originários. Então, se você for ver bem, hoje nos Estados Unidos, são pouquíssimos povos indígenas que ainda vivem lá. Porque com a corrida do Oeste lá nos Estados Unidos, aqueles filmes que você já deve ter visto de Bang Bang lá, que o pessoal, os vaqueiros iam para o interior dos Estados Unidos procurar ouro, essas coisas, os índios foram considerados, a maior parte deles foram considerados como hostis, né? Como pessoas assim que queriam atacar os americanos. Daí eles foram lá e mataram milhares de indígenas, né? Tanto é que hoje existem pouquíssimos indígenas. E os poucos que sobraram, eles já não vivem como antes, né? Porque eles eram nômades. Eles viviam ali na parte oeste dos Estados Unidos, nos Estados Unidos como um todo, só que eles viviam nômades, né? Eles iam para a região do Canadá, depois voltavam. Então eles viviam da caça, da coleta e da pesca, né? Então eles precisavam se mudar. Por isso que você vê aquelas barraquinhas, não sei se você já viu, quer ver? Tendas indígenas dos Estados Unidos. Tendas. Você já deve ter visto essas barraquinhas, né? Com certeza. Então eles montavam acampamento assim, ó. Os indígenas americanos lá da América do Norte. Eles eram nômades, então era um jeito mais fácil deles montarem um acampamento e depois saírem. Então essa barraquinha aqui, ó, eles construíram dessa forma para a fumaça sair, né, das fogueiras que eles faziam no interior. Tem até uma imagenzinha legal aqui, ó. Olha lá, o índio cozinhando aqui, né? Eles dormiam em volta, né? Daí a fumaça era tragada e saía por cima aqui, ó. Daí eles tinham um esquema de fechar depois, ó, a barraca. E ela desmontada era assim, ó. Ela tinha esse formato semicircular. Essa parte que ficava no chão e a outra parte cobria a parte de cima. Então eles usavam muito pele de gnu, como se fosse um. Não sei se você já viu um gnu. É gnu mesmo. Bisão, né? Gnu acho que é africano. Bisão. Ou gnu é americano e bisão é. É tipo um búfalo. É como se fosse um búfalo. É um. Eles caçavam. Acho que o gnu é africano. Eu não sei o que eles caçavam aqui na América do Norte. Será que é bisão mesmo? É um bisão também. É o bisão. É com um S. É o bisão que é na América do Norte. Eles caçavam esse bicho aqui, ó. Esse aqui, ó. Eles aproveitavam a pele dele para fazer as roupas e tudo mais. É Porque o tá bisão. extinto já? Não, não, ainda não. Não é extinto não, ainda se encontra na natureza. Esses bichos aqui, eles são nômades também. Eles, dependendo da época do ano, eles vão para as florestas ou eles vão para lugares de pastagem, né? Eles vão se locomovendo. Daí os indígenas dependiam disso para se alimentar, né? Da carne dele e tudo mais. Exercises. Tem bastante exercises aqui, ó. Depois termina o pet. Vamos lá. Atividades. Número 1. Nos 10 anos que se seguiram, em 1852, o número de escravos que desembarcaram anualmente no Porto do Rio de Janeiro, vindos de outras províncias, chegou perto de 3.370. Outros vieram por terra. Embora os números sejam pequenos em comparação com a média anual de 41 mil escravos importados da África entre 1845 e 1850, ajudaram a suprir a demanda ainda insaciável de trabalhadores por parte das fazendas de café. Entre 1864 e 1874, o número de escravizados no Nordeste, sobretudo na população de açúcar, caiu 774 mil, 45% de todos os escravizados no Brasil, para 435 mil, 28%, enquanto em regiões cafeiras aumentaram sua produção de cativos de 645 mil para 809 mil.
e a província de São Paulo dobrou seu contingente de 80 mil para 174 mil. De acordo com o texto, escreva um parágrafo respondendo: qual a diferença do tráfico interprovincial de escravizados, suas características e suas causas que estimularam o crescimento desse tráfico provincial? Então, se a gente pegar aqui o mapa do Brasil, o que acontece? A região que foi a responsável pela produção de açúcar foi a região Nordeste, né? Então, essa região que está laranja aqui, ó. E o que que acontece? Desde lá do século XVIII, 1700 alguma coisa, os holandeses já estavam produzindo açúcar em vários lugares do mundo. E eles estavam, e com a maior produção, diminui o preço. Então, por exemplo, vamos supor lá que o Brasil produzia 5 mil toneladas por ano. E o açúcar total do mundo é 7 mil toneladas. Então, a Europa ainda conseguia consumir esses produtos e pagar bem caro. Depois, a produção aumentou para 50 mil toneladas, sei lá. Então, o que acontece? Como tem mais açúcar sendo produzido no mundo, o preço tende a cair. Então, várias fazendas que produziam cana-de-açúcar no Nordeste começaram a acabar. E no Brasil, um outro produto tomou o lugar da cana-de-açúcar, que foi o café. E o café estava sendo consumido cada vez mais pelo mundo todo. E a região produtora do café é essa região aqui, ó. É perto da minha cidade, inclusive. Essa região aqui, ó, no sul de Minas com o Vale do Paraíba. Essa região aqui, ó, de São Paulo, aqui, ó, que era um dos maiores produtores de café. Também tinha no Rio de Janeiro, que é perto de Minas, e um pouco do interior de São Paulo. E o que que aconteceu? Vários escravizados que trabalhavam em cana-de-açúcar aqui começaram a ser vendidos aqui nessa região. Então teve um tráfico intercontinental, né, dentro do próprio continente. Porque em 1850 foi proibido você trazer escravos da África. Eles proibiram, então eles acabaram comercializando aqui dentro mesmo do território brasileiro. Então a pergunta é: qual a direção do tráfico interprovincial de escravizados? Então a primeira resposta é o quê? A direção se fez entre os estados do Nordeste e o Sudeste. As suas características e as causas que estimularam o crescimento desse tráfico. As principais características foram o fomento da produção de café, principalmente no interior de São Paulo, que a gente chama de Vale do Paraíba, e os estados do Rio de Janeiro e Santo também, tá? Espírito Santo e Minas Gerais. Eram os principais estados. Obviamente, São Paulo produzia muito mais. Só que Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais também produziu café, tá? Então, basicamente isso. O que estimulou a escravidão foi a produção de café. E precisava de mão de obra, né? Certinho? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Outro texto, ó. O sistema de sesmarias encerrado em 1822 e 1823 não foi substituído. Em consequência, os títulos privados de posse de terra, sempre confusos, acham-se agora em estado caótico, o que acabava por minar a autoridade do governo central e estimular conflitos e violência locais. Com a disseminação da agricultura de exportação, os agricultores que plantavam para a subsistência viraram rapidamente seus direitos disputados por fazendeiros mais poderosos e ricos, ou cederam a oferta financeira atraentes e se mudaram para outros lugares.
Então, quem era produtor pequeno, acabou que os fazendeiros maiores compraram as propriedades de terra, né? Ou tomaram, às vezes, né? Além disso, as concessões da coroa muitas vezes se haviam superpostas umas às outras. Nem os funcionários públicos, nem os proprietários privados fizeram levantamentos topográficos sistemáticos, nem registraram suas propriedades. A Lei de Terras, aprovada em 1850, prometeu acabar com essa situação caótica, ao exigir que no futuro todas as terras públicas fossem vendidas e não outorgadas. Outorgadas é como se fosse concedida, né? Por exemplo, é como se fosse aquele uso temporário que a gente chama de meieiro, né? Quando você meia ali, o cara é dono da terra, você vai lá, produz alguma coisa e você paga uma mensalidade ou paga parte da produção para a pessoa. Se fossem feitos levantamentos topográficos sistemáticos das posses existentes à custa de todos aqueles que quisessem ter seus títulos reconhecidos. Todavia, muitos proprietários de terra acabaram por efetuar os depósitos formais iniciais exigidos pela lei. Mas seus direitos alegados consistiam de uma lista de nomes de seus vizinhos fronteiriços. Não fizeram mediações, não fizeram medições, não solucionaram seus conflitos de posse e logo esqueceram os outros dispositivos da lei. Ainda hoje os títulos continuam confusos. Escreva um parágrafo resumindo a situação dos registros latifundiários em meados do século XIX, os objetos da lei de terras e seus objetivos que foram alcançados. Então vamos lá. As terras, em sua maioria, pertenciam à União, ao Império, né? E foram legalizadas pela Lei de Terras. Porém, essa lei beneficiou os grandes fazendeiros, pois estavam cheios de dinheiro na época para que fossem registradas no cartório. Com isso, os produtores aqui, ó, perderam suas terras e houve um fortalecimento dos grandes proprietários, donos de escravos. Então, as terras, em sua maioria, pertenciam ao Império e foram legalizadas pela Lei de Terras. Porém, essa lei beneficiou os grandes fazendeiros, pois custava rios de dinheiro na época para que fossem registrados em cartório. Com isso, os pequenos produtores perderam suas terras e houve um fortalecimento dos grandes proprietários donos de escravos. Beleza? Nós? Beleza. Então, beleza. E a última. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado a uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Gostei dessa. Vamos ver as outras. Uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a escravização em novas áreas de povoamento no sul do país. C. Política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para áreas agrícolas e implantar um meio alternativo de produção, baseado em minifúndios. Política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria como forma de
estabelecer mão de obra assalariada nas áreas agrícolas. Não, nas áreas de agricultura, de subsistência e de exportação. E aí, qual que você acha que tá certo? A letra A. Eu também acho que é a A. Vamos ver qual que tá certo. Vamos ver. Vamos ver, que eu não tenho gabarito. Cadê? A migração aqui, ó. Migração europeia para o Brasil. Nossa senhora, cheio de propaganda. Obrigado. Tá, é a 2. Letra A. Isso mesmo. Vamos só confirmar se é A mesmo. É uma política oficial deliberada de povoamento. É isso mesmo. Letra A. Parabéns, você acertou. E acabou o pet. Acabou. Depois começa língua inglesa. English, English, English.